Estarei aqui apresentando um trabalho. Antes, porém, quero aqui fazer um minuto de silêncio em sentimentos às vítimas do estado do Rio Grande do Sul. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad Baruch Shem Kevod Malhuto Leolam Vaed Ve'ahavita et Adonai Eloheiha Behol levaveha Vehol nafsheha Vehol miodeha Ve'hayu hadevarim haele Asher anohim et saveha Hayom alevaveha Veshinatan levaneha vedibar tarban, Veshiveteha beveiteha, Uvelerteha vader, Uveshorbeha uvecomeha, Ukeshartan leot aliadeha, Vehayu letotafot beneneha, Uretavitan almezuzot beiteha, Uvishareha, Adonai Elohim Emet. Ouve, Israel, o Eterno é nosso Deus, o Eterno é um. Bendito seja o nome daquele cujo glorioso reino é eterno. E amarás o Eterno teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu poder. E estarão permanentemente no teu coração essas palavras que hoje te recomendo, e as ensinarás diligentemente a teus filhos, e falarás a respeito das mesmas, quando estiveres sentado em tua casa e quando estiveres andando pelo teu caminho, quando te deitares e quando te levantares, e as atarás como sinal na tua mão e serão por frontais entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. O eterno nosso Deus é verdadeiro. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que remove o sono dos nossos olhos e a sonolência das nossas pálpebras. Que seja da tua vontade o eterno nosso Deus e Deus nossos pais, que nos acostume hoje e sempre a estudar a tua lei e faça-nos apegar aos teus preceitos, e não nos deixe cair em poder do pecado, da transgressão, da prova, do desprezo, e que o mau impulso não nos domine. Afasta-nos de más pessoas e de maus amigos, e obriga o nosso impulso a servir-te. Faze com que achemos graça e misericórdia aos teus olhos. Bendito sejas tu, eterno, que concedes bondades generosas ao teu povo Israel. Que seja da tua vontade, o eterno nosso Deus e Deus nossos pais, que nos livre hoje e sempre dos homens arrogantes e da arrogância, do homem mau, da mulher má e do impulso mau, do mau amigo, do mau vizinho, da má ocorrência, do mal olhado, da má língua e da falsa acusação, do falso testemunho, do ódio humano, da calúnia, da morte desastrosa, dos maus acidentes e de um severo e implacável acusador, seja ele israelita ou gentil, também nos livra do castigo da morte.
Quero aqui dizer que sem nenhuma arrogância, sem nenhuma prepotência, cumprimentar um cidadão, a saber, o senhor Marcos Vinícius de Oliveira, doutor Marcos Vinícius de Oliveira, gerente regional da Agência Nacional da Mineração. E aqui quero dizer, de uma certa forma, com tristeza, tamanha mágoa no meu coração, tamanha dor no meu coração, de que é um desprazer falar com Vossa Excelência. É assim que eu estou começando essa palestra. Mas quero aqui pedir desculpa por eu estar iniciando essa palavra com Vossa Excelência nessas formalidades, nesses conforme. Mas isso é o princípio da minha palestra contigo. Por outro lado aqui, eu quero dizer que eu passo aqui os meus cumprimentos também a algumas outras pessoas, a saber, a minha advogada, a doutora Cristiane Kelly Cirino, que é uma advogada conhecida minha, e ela tem me ajudado em alguns processos que eu andei impetrando na Agência Nacional da Mineração, doutora Cristiane Kelly Cirino. E eu cumprimento aqui a doutora e digo que é uma satisfação imensa estar aqui falando com a doutora dessa forma. Nós que estamos sem se ver, eu acho que mais ou menos, eu acho que já vai para uns 2 anos, né, doutora, que a gente não se vê pessoalmente, né? Não se fala pessoalmente, mas eu deixo aqui minha satisfação e orgulho de estar conversando com a doutora nesse momento. Também quero dizer que é um prazer imenso falar com o magistrado, meritíssimo, juiz de direito, doutor Geraldo Fernandes Ribeiro do Vale, juiz de direito da primeira vara civil da cidade de Valinhos, estado de São Paulo. E aqui é uma satisfação falar com Vossa Excelência e o motivo desse falatório que eu estarei aqui expondo é exatamente por causa de um processo que Vossa Excelência conduziu para que eu fizesse uma análise, né, uma pesquisa numa determinada área, e Vossa Excelência deve estar ciente do caso, né, do processo. Eu não estou aqui com o número do processo, apenas o minerário. Eu vou colocar aqui no quadro negro, né, o número desse processo, mas devido à minha identificação nesse processo aqui, o doutor poderá saber de que processo eu estou falando. 820-853-2017. Quero cumprimentar também, dentro desse falatório, a Câmara dos Senadores da República. Eu não vou aqui citar o nome dos 81 senadores da República, mas eu faço questão de dizer que a minha pretensão é enviar para que todos vós ouça esse meu falatório, essa minha mensagem, e com certeza eu estarei enviando a uns 3, 4 senadores
esse meu DVD e também essa minha petição por escrita. Ou seja, Vossas Excelências aí vão acabar tendo uma petição oral e uma petição por escrita. Quero dizer aqui que é uma satisfação conversar com Vossas Excelências no momento angustiante que esse país vem vivendo de umas épocas para cá. E eu cumprimento aqui, então, apenas 3 senadores, em particular citando o nome. Quer dizer que eu passo aqui os meus cumprimentos, meus votos de sinceridade e apreço a todo esse Senado brasileiro, mas passo aqui os meus cumprimentos aos 3 representantes do nosso estado de São Paulo, a saber, o senhor Marcos Pontes, a senhora Mara Gambrilli, né? O nome da senhora, me desculpe aqui se eu pronunciei errado, e também o senador José Serra. Mas, enfim, eu quero aqui começar esse meu falatório com o senhor diretor da Agência Nacional da Mineração e dizer aqui que eu estou conversando com o senhor, falando aqui a respeito desses 3 processos aqui. Ou seja, 820, 147 e 148, 2020 e 820 também, 853 de 2017. Só colocando esses números aqui, Vossa Excelência já sabe na palma da mão, né, a respeito do que eu estarei falando. Esses 2 processos aqui, que eu fui roubado, né, a mão grande e com a sua complacência, e que nesse aqui, inclusive, eu impetrei uma ação judicial contra a empresa que o prefeito e a empresa, né, a Ratazona, que eu não tenho dúvidas que ela é uma das sucessoras da Lava Jato, pelos procedimentos que ela vem fazendo e pelos comentários que tem na cidade. Isso que eu estou falando não é só de mim. Porque, senhor Marcos Vinícius, o povo, hoje, ele já acordou para muitas e muitas irregularidades que há tempos atrás passava-se despercebido, mas hoje não. Hoje nós cumpre-se uma profecia que, por incrível que pareça, está nas escrituras, que diz: aquilo que é falado às ocultas, às 4 paredes, fechadas nos gabinetes, é pregado aos telhados. Tem uma profecia dessa, e nós estamos vivendo esse momento. Então hoje, senhor Senado brasileiro, hoje nós estamos vivendo momentos em que o povo tem consciência de tudo o que ocorre nesse país, de certo ou de errado. Não adianta falarmos que conseguimos mais tampar o sol com a peneira. Não adianta. Mas a minha conversa aqui com o senhor Marcos Vinícius de Oliveira é, então, a esses 3 processos aqui. Esse aqui, que está na sua mão para análise, desde o mês de setembro de 2020,
e 23. Ao magistrado, excelentíssimo e digníssimo senhor juiz de direito, doutor Geraldo Fernandes Ribeiro do Vale, quero aqui só relatar que a sua sentença foi dada, se não me engano, em junho de 2022. Junho de 2022. Sempre que vem acontecendo algumas crises nesse país, alguns efeitos ecológicos, alguns fenômenos, às vezes até aparentemente inexplicável, que não é, eu senti a vontade de fazer mais ou menos esse trabalho de alerta. E daí eu ficava quieto, falar, meu Deus, mas como pode acontecer essas coisas? Como é o caso de Mariana, Brumadinho e agora o Sul. Mas enfim, senhor Marcos Vinícius de Oliveira, eu estarei falando aqui nesse falatório, embora esteja colocando pessoas como testemunha, mas o falatório é diretamente com Vossa Excelência e quero dizer por que eu estou fazendo isso. Antes de eu começar a conversar com Vossa Excelência, a mais sério, a mais rígido, eu quero dizer aqui, citar alguns provérbios aqui que eu acho interessante. Um deles é: terra que não tem lei, não tem pão. Terra que não tem pão, não tem homens. Aonde não tem homens, sejas tu homem. Eu me espelho nesse provérbio de um velho sábio, porque hoje nós estamos vivendo tempos em que alguém precisa tomar a atitude de homem. E eu falando esse provérbio, de repente, esses 81 senadores da República possa tomar a atitude de homem. Eu não estou aqui falando do magistrado, porque o Vossa Excelência já deu um parecer de que Vossa Excelência eu não tenho nada a opor ao seu trabalho com as quais Vossa Excelência administrou esse processo, do começo ao fim. Eu até aqui parabenizo pela sua conduta, até com excesso de justiça. Vossa Excelência deu uma sentença dando o parecer ao proprietário do porquê seria dada aquela sentença. E eu estou colocando aqui aos senhores senadores da República, porque o momento que nós estamos vivendo é necessário que haja homens que tomem atitude de homem. De homens que têm no seu ego, no seu íntimo, aquilo que talvez está entalado no peito e não consegue se desabafar, se expor e não consegue ter o seu domínio. Esse caso que eu estou fazendo aqui, senhor Marcos Vinícius de Oliveira, colocando até um pouco a sua imagem, meio que a público, eu quero dizer para o senhor aqui que essa gravação vai ficar trancada. Embora ela esteja no meu canal do YouTube, ela fica trancada, porque eu sou uma pessoa um pouco restrita naquilo que eu faço. Eu não sou aquele escandaloso que fica, tá vendo aí, ó, senta o dedo, senta o dedo, senta o dedo, que agora vai, agora vai. Para mim tudo isso chama-se escândalo. E a palavra de Deus diz,
é lícito que haja escândalo, mas ai daquele por quem vier o escândalo. A palavra de Deus diz isso. E a pessoa que falou essas palavras chama-se Yeshua HaMashiach. Ele é aquela mesma pessoa que nós podemos encontrar ele no Hebreus capítulo 1, a qual o escritor está dizendo ali assim: havendo Deus antigamente falado aos pais pelos profetas, a nós tem falado nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem também fez o mundo, sendo ele o esplendor da sua glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, fazendo por si mesmo a purificação dos nossos pecados e adentrando-se à destra da majestade nas alturas. Então assim ele fez por nós a expiação dos nossos pecados e nos deu a concessão de entrarmos no santuário, o Santo dos Santos, e falar com Deus assim como nossos pais, os profetas, falaram antigamente. Simplesmente na nova aliança, pela palavra do seu poder. E é ele que diz: errais não conhecendo as Escrituras, nem a palavra e o poder de Deus. Então, quando nós não conhecemos as Escrituras, nós cometemos atos, as quais eu posso até dizer aqui, atos de morte. E eu estou aqui, senhor Marcos Vinícius, não é para te depreciar, não é. Não é aqui para te desmoralizar. Mas é aqui para trazer a palavra da verdade e dizer aqui de uma certa forma, se acaso esses efeitos ecológicos estiver acontecendo, ceifando as pessoas aí, as pessoas ter consciência dos verdadeiros governadores desse país. Eu já tive, às vezes, conversas a público, e eu chegar a falar assim: olha, eu entendo que quem manda na cidade é o juiz. Eita, por que eu fui falar isso um dia? Quase me bateram. Tinha lá uns 2 ou 3 ignorantes que não concordam com a minha ideia, falou: não, rapaz, você é louco, quem manda na cidade é o prefeito, porque é nós que colocamos o prefeito lá para governar a cidade. Não, não é. Na minha tese, quem manda na cidade é o juiz. Porque é ele que tem a lei. Quando o prefeito erra, por exemplo, a gente poderia correr ao juiz e ali peticionar as nossas queixas, as nossas reclamações, e o juiz iria dar sequência ao fato e iria convocar ali aquele que estava constrangendo a lei. Mas é como eu disse nesse provérbio aqui: terra que não tem lei não tem pão. Terra que não tem pão não tem homens. Aonde não tem homem, sejas tu homem. Então esses efeitos ecológicos estão acontecendo, e houve-se uma pesquisa da Rede Globo Televisão para analisar se era possível ter evitado esses fenômenos. Meu Deus do céu, é evidente que sim. Se o homem zelasse bem da natureza, com fidelidade, ele estaria simplesmente diante de um Deus que é fiel. Eu estou aqui, senhor Marcos Vinícius de Oliveira, me apresentando a Vossa Excelência como um zelador dos bens celestiais.
Será que Vossa Excelência sabe o que é isso? Se Vossa Excelência não sabe o que é isso, então passará a entender quem é a minha pessoa, qual é a minha responsabilidade, qual é o meu peso, diante dos homens e dos anjos, dos querubins, dos serafins e arcanjos de Deus. Eu sou aquela pessoa, senhor Marcos Vinícius de Oliveira, aquela pessoa que prestou queixa sobre esse seu processo aqui, ó, 820, 148, barra 2020. E o juiz de direito aqui, o doutor André Forato Agnê, ele deu uma decisão a meu favor. Eu não quero aqui entrar no mérito se o juiz deu a decisão para livrar a pele dele, ou sei lá o quê, porque eu entendo que deveria ter sido uma sentença. Tanto é que a doutora Cristiane Kelly Cirino, quando eu dialogava com ela a respeito desse outro processo aqui que ela administrou para mim, ela é a constituinte nesse processo aqui, o magistrado, o doutor Geraldo, sabe disso. Aí eu comentando com ela, ela me falou, seu Admiro, o senhor precisa entender que aqui de Hortolândia o senhor tem uma decisão. Agora nós lá em Valinhos, não, nós temos uma sentença. E essa sentença há de ser cumprida. E eu comentava com ela, mas doutora, o fazendeiro lá está falando que juiz lá não manda nada e não sei o quê. Não sei, eu contava a verdade para ela. E ela dizia, não, o juiz deu uma sentença lá e ele vai dar um mandado de cumprimento da sentença. O senhor pode ficar tranquilo que sim. Tanto é que deu. E eu quero aqui dizer para o doutor Geraldo Fernandes Ribeiro do Vale, que eu tive um conflito com o administrador da fazenda, há uns anos atrás, e ele me disse assim, a Galvani, que a Galvani não entrou aqui, o senhor que é um pé de chinelo vai entrar? E eu estava acompanhado de um sargento da Reforma, da Polícia Ambiental, foi ambiental também e militar. Ele trabalhou em 3 incorporações da Polícia Militar. Ele tem um orgulho de ter cumprido com seu dever até o dia da sua aposentadoria. E ele foi dialogar com esse sargento, ou com esse administrador da fazenda. Ele falou, olha, rapaz, eu entendo um pouquinho das leis ambientais, tal, e ele disse assim para o sargento, aqui não tem soldado, não tem cabo, não tem sargento, não tem tenente, não tem capitão, não tem coronel. Esse rapaz aí só entra aqui na minha área se passar por cima do meu cadáver. Por que eu estou falando isso para o doutor Geraldo Ribeiro do Vale? Porque mais ou menos 7 meses depois que Vossa Excelência deu a sentença, esse cidadão estava, diz a história, né, que ele estava um pouco deprimido e estava fazendo um serviço assim em cima de um telhado, que ele até mostrou para mim o telhado da onde ele caiu. Ele caiu e dali mais ele foi para o hospital e faleceu. Então não estou contando aqui essa história com prepotência, com arrogância, mas eu entendo que tem hora que o homem ele paga pelas suas atitudes e paga também por aquilo que ele fala. E eu sinto um pouco de medo nisso, um certo tensão aqui na minha mente,
Porque eu gosto de falar dessa forma, parece que eu sou um papagaio. Quando eu começo a falar, eu não quero parar mais. Tanto é que essa mensagem aqui possa ser que ela seja feita em 3 etapas. Então eu vou colocar lá o título lá, conversa com o diretor da ANM, tal, tal, e com o Senado, e 001/02 ou 03, porque eu não sei quanto tempo eu vou demorar falando aqui. Mas eu sinto que é necessário falar. E eu sinto que essa formalidade que eu faço aqui no começo, que para alguém pode ser caótico, pode ser insignificante, pode ser supérfluo, mas eu tenho um compromisso com Deus. Essas palavras que eu falo aqui no hebraico, que eu nem sei falar o hebraico até hoje, até hoje eu não entendo por que eu sou um professor de hebraico na minha comunidade, por exemplo, e eu não sei falar o hebraico. Entenderam? Que coisas que parece que é curiosa, né? Eu não sei falar o hebraico. Mas aquilo que eu falo pela palavra de Deus, isso eu entendo. Eu sei o que eu estou falando. Bom, mas então, existe esse falatório e eu não sei que hora vai parar. Mas o foco aqui é o doutor Marcos Vinícius de Oliveira. Esses 3 processos, doutor Marcos, 2 que o senhor e mais seus complacentes me roubaram. E esse último que o senhor está procrastinando. E eu não estou vendo o motivo da procrastinação. Agora, há poucos dias mesmo, eu pedi para o meu engenheiro pedir a celeridade do processo. Mas eu sei que o senhor não vai dar atenção a essa situação. Eu tenho certeza disso. Ah, mas como é que o senhor sabe do meu coração? Não, eu tenho evidências, desde o princípio do processo até o dia que foi dado o alvará de pesquisa, até o dia de hoje. Mas eu fiz questão de vir aqui, principalmente para te fazer um convite. O senhor falou lá para o doutor Oswaldo da Albuquerque de Lima Neto, que na época, em 2021, ele era o vice-presidente do Conselho Nacional dos Ministérios Públicos. Então eu fiz lá uma reclamação, uma queixa de Vossa Excelência, e Vossa Excelência disse para o doutor Oswaldo da Albuquerque de Lima Neto, esse cidadão não entende de leis dos minérios e do meio ambiente. Foi uma defesa curta, né? Parece até a oração do profeta Moshe, quando a sua irmã ficou leprosa, quando fez difamação ao profeta, ela, juntamente com o sacerdote Arão, que os 3 eram irmãos, e de repente ela ficou leprosa. Porque naquela época, a falsa acusação deixava as pessoas leprosas, né? E ali o profeta Moshe fez uma oração a Deus, simplesmente, cure-a, Senhor. E ela ficou curada. E a sua defesa também foi simples para o Conselho Nacional dos Ministérios Públicos. Esse cidadão não entende de leis, do meio ambiente, do minério, apesar de haver um licenciamento local, né? Ele adentrou na justiça, requerendo seus direitos, tal, tal. E eu só quero aqui alertar o senhor que quando o senhor disse que eu não entendia das leis do meio ambiente e dos minérios, o senhor estava consequentemente falando desse juiz de direito aqui, tá? Doutor André Forato
Anhê. Não foi ele que me deu a sentença, que não era para a sentença a meu favor, que não era para mexer no material enquanto não se provasse o contrário? E mesmo assim, os malfeitores, os criminosos, nem deram bola para essa decisão do juiz. Tanto que eu voltei lá várias vezes e pegava os maquinários lá, extraindo minério, etc. Tal. Mas por que eu digo aqui, senhor Marcos Vinícius de Oliveira? Quem não entende da lei, então, é esse juiz aqui. Porque se eu entendesse da lei, era eu que teria dado a sentença. Quem não entende da lei é esse doutor aqui, ó. Doutor Jaime Aparecido de Jesus Cunha. Esses homens aqui é que não entendem da lei. Esse advogado aqui com a OAB 80179. Essa a OAB desse advogado aqui. Ele não entende da lei. A OAB dele eu acho que tem mais de 40 anos. Só que eu conheço esse advogado é para mais de 40 anos. Então foi ele que deu aquela dissertação lá ao juiz aqui, André Forato Anhê, e o juiz deu essa decisão. Então eu não quero aqui entrar no mérito desse processo, o doutor Marcos Vinícius de Oliveira. Eu só quero aqui dizer, dar uma resposta para o senhor. Que eu entendi que a resposta que foi dada a um grande órgão que se chama Conselho Nacional dos Ministérios Públicos, aceitou essa sua defesa, porque é um órgão que está à deriva também. Nós estamos vivendo uma crise, a qual os homens hoje não sabem mais abrir os olhos para tudo o que Deus tem para colocar nessa terra tão amada, tão querida, tão desejável. Eu digo até a dizer que a nossa terra é mais cobiçada do que o Estado de Israel, a Terra Santa. Ai, mas por quê? Eu digo isso, sabe por quê? Porque nós somos riquíssimos nos minérios. É inadmissível, aqui o Dr. Marcos Vinícius de Oliveira, que uma empresa, por exemplo, a Galvani, que é essa que o cidadão lá falou, ela entrou com um processo, se não me engano é esse número, e é de 2000, eu não me lembro se é 2012 ou 2013, o processo dela. E esse cidadão, senhor José Teixeira de Camargo, se não me engano é José Luiz Teixeira de Camargo, ele interrompeu esse processo minerário. E ele usou todas as artimanhas para ele interromper o processo minerário. Mas o que eu entendo é que dentro dessa área existem valores talvez que incalculáveis de minério, que é de exclusividade dessa empresa Galvani. E
E eu não entendo a sua cabeça, senhor Marcos Vinícius de Oliveira e senhor José Luiz Teixeira de Camargo, porque a intenção de Vossa Excelência é fazer condomínios aqui residenciais em cima desses minérios. E eu pergunto aqui para o magistrado, o doutor Geraldo Fernandes Ribeiro do Vale, será que eles vão conseguir? Eu não sei. Eu só estou aqui fazendo um comentário com o doutor Marcos Vinícius de Oliveira a respeito dessa situação, dessa questão. E eu vejo, doutor Marcos Vinícius de Oliveira, a Agência Nacional da Mineração, e o senhor me desculpe aqui a minha franqueza, né? Eu vejo ela como se fosse uma circunferência assim, bem redondinha, não tão mal feita assim igual a minha, de ouro, para quem está do lado de fora, mas cheia de impurezas para quem está do lado de dentro. Isso é porque eu não entendo da lei, tá? Se eu entendesse da lei, eu iria falar coisas mais terríveis aqui. Eu entendo dessa forma. Eu não entendo da lei, o doutor André Forato Anhê também não entende da lei, o doutor Jaime Aparecido de Jesus Cunha também não entende da lei, e assim nós vamos de mal a pior. Doutor Marcos Vinícius de Oliveira, o senhor sabia que esse cidadão que não é proprietário da área, aonde eu fiz aqui esse processo 820-147, para proteger uma área aqui que é APP, colocando uma metragem de 41 hectares, toda a APP, e o senhor sabia que essa área aqui, ele diz que é dele, e ainda que fosse dele, foi comprada a preço de sangue? O senhor sabia disso? Então o senhor está sabendo agora com quem o senhor está sendo complacente. Quem é o teu parceiro? Quem é aquele engenheiro lá do estado parece que é da Alagoas, né? Piauí, que fez a dissertação aí na Agência Nacional da Mineração para indeferir o meu processo? Esse país está assim hoje, ô doutor Geraldo Fernandes Ribeiro do Vale. Hoje uma pessoa que não tem o acesso, né, à justiça, aos órgãos federais, postula reclamação, queixa nos ministérios e além do mais, sem as formalidades que o poder jurídico exige. Aonde já se viu o doutor Marcos Vinícius de Oliveira, o senhor acatar um flagrante falso? Eita, mas não é. Um flagrante falso, doutor Marcos Vinícius de Oliveira. O senhor pode observar um flagrante que o doutor Antônio Loureira Nista, aqui, que era delegado da cidade de Hortolândia, ele fez esse flagrante e Deus deu as devidas providências para ele logo em seguida. Tanto é que eu não tive o prazer de ficar assim, olho a olho com ele. Porque, no máximo,
2 meses depois, ele sofreu 2 infartos, 2 AVC. E hoje ele é afastado da Polícia Civil. Mas ele fez um flagrante falso. E eu estou falando isso aqui hoje para o senhor e falei para o titular dele, o substituto dele. O doutor... Deixa eu ver se eu lembro o nome dele aqui, porque já faz um tempo, né? Doutor Fernando... Se não me engano, é Fernando da Costa Couto. Mas, enfim, ele é o delegado da cidade de Montemor, que veio dar a cobertura para o delegado, o criador de flagrante falso. Bom, doutor Geraldo Fernandes Ribeiro do Vale, Vossa Excelência está entendendo de que forma nossos minérios são regidos? Não sei se já deu para Vossa Excelência ter uma noção. Se a Câmara dos Senadores da República já deu para ter uma noção. E daí, aonde nós vamos parar se essa situação que eu estou vendo, eu que não entendo nada da lei, sinto vergonha de ver essas coisas. Sinceramente, doutor. Meritíssimo, eu sinto vergonha das nossas leis ambientais. E doutor Marcos Vinícius de Oliveira, então o senhor sabia que... Ah não, eu quero falar agora com o doutor, já que eu citei o nome, doutor André Forato Anhê. O doutor tem noção do seu fórum, tanto de Sumaré, quando a nossa cidade de Hortolândia pertencia a Sumaré? O senhor tem noção que aquele fórum lá, eu, com o meu pouquinho de entendimento nas leis de Deus, eu entendo que ele é o mais amaldiçoado por Deus, tá? Por Deus. Quando eu falo de maldição, eu nunca falo de maldição, é porque é o Satanás, que é isso, que é aquilo. Isso para mim é babaquice. Eu falo de um Deus que diz assim, eis que eu crio o mal, eis que eu faço o bem e crio o mal. Então o senhor sabia que esse fora aqui de Sumaré, ele é o mais amaldiçoado do planeta? Por que eu estou falando isso, doutor André Forato Anhê? Porque quem construiu aquele fórum lá não foi o ex-matador de defensora pública, o senhor João Ismânio Francisquini? Não foi ele que mandou matar a esposa através do pedido da amante? Então pronto, doutor. Eu preciso dar mais esclarecimento? Se nas leis de Deus, trazendo para as leis de Deus, ele fala para o seu povo, olha, se tu entrares numa cidade e ver ali um morto, esse morto você deve procurar o sacerdote para dar as devidas providências, etc, tal. Você deve confessar que não foi você que matou o morto, tal. Mas isso eram as leis de Deus, né? Que está até hoje no seu povo Israel, porque estuda as leis todo dia. Essa lei é como se estivesse na mente e no coração. Está lá no profeta Irmiarro, ou seja, Jeremias, que diz, né? Eis que vem dias em que o Senhor teu Deus te fará uma nova aliança com a casa de Judá e com a casa de Israel, não conforme as alianças que fez no passado com seus pais, porque eles quebraram a minha aliança, mas na nova aliança eu as colocarei no seu coração e as imprimirei nas vossas mentes, e eu serei o seu Deus e vós serão o meu povo. Então, nesse povo, eles têm a índole
eles têm o zelo de procurar ver aonde ele entra, aonde ele sai. Eu, por exemplo, doutor André Forato Anhê, eu ando com certos receios e até de falar o nome de Vossa Excelência. E de repente ser aí intimado e eu tenho que entrar lá no seu fórum. Entendeu? Eu tenho receio de entrar naquele fórum, porque eu sei que ele é um fórum amaldiçoado por Deus. Por quê? Porque ele foi comprado a preço de sangue. Não só o de Sumaré, como também o de Hortolândia hoje. Entenderam? Então eu estou passando isso para o doutor, porque quando Vossa Excelência for julgar, saiba de onde está julgando. Deveria julgar de um lugar aonde o prédio em si teria sido construído com justiça e equidão. Entendeu? Mas aí, doutor Marcos Vinícius de Oliveira, isso que eu ia falar para o senhor é exatamente o que eu falei para o doutor André Forato aqui. Então, o teu parceiro, o teu amigo perverso, ele é nada mais, nada menos do que isso, tá? Eu sou um desentendido da lei, mas eu sei aonde eu estou falando, aonde eu estou indicando, aonde eu estou propondo. Dá-se a intenção de que eu estou aqui desesperado para recuperar aqueles processos que já estão extintos, né? Esse aqui, aonde a empresa Ratazona lá, juntamente com o prefeito e todo mundo lá, comeram 3.442,05 para fazer uma obra com a qual ela não ficou, parece que mais que 4 meses, ali enganando o povo, tirando areia e vendendo, né? Saiu ali carretas e mais carretas, mas não satisfez a barriga dela, porque a barriga dela é pior do que a barriga de 1.000 elefantes. Tudo juntos. Então esse valor aqui é pouco para eles, porque no projeto deles não é 3.118.000, mas é 333 milhões, é 3 bilhões e assim por diante, porque é gostoso, né? Viver da corrupção. Então estou passando isso aqui para vocês, senhores senadores da República, o magistrado doutor Geraldo Fernandes Ribeiro do Vale, a nível de conhecimento. Mas o senhor está pedindo o quê? Pode observar aí, os senhores senadores da República, eu falo, fazer a obrigação que deve ser feita pela Constituição Federal, pegar as petições, queixas e enviar ao órgão da competência, etc. Tal. Mas eu tive por bem a incumbência de falar, não, já fiz o trabalho e eu não gosto de voltar atrás. Sabe por que eu não gosto de voltar atrás? Porque essas minhas mensagens, que isso é uma mensagem da palavra de Deus, embora ela conflita com a maioria das pessoas que as recebem, mas é como se ela estivesse sendo feita nos tempos antigos. Mas por que nos tempos antigos? Sim, nos tempos antigos, os mensageiros é como o escritor dos Hebreus, capítulo 1, fala, né? Havendo Deus antigamente falado aos pais pelos profetas. Então, como é que o profeta agia antigamente? Ele ia até o palácio do rei, chegava lá, meu rei, majestade, como vossa majestade está? Tá? Profeta, tudo bom? Qual é a palavra do Senhor para mim? Meu rei. Ele falava assim, olhando no olho do rei. Meu rei, o Deus de Israel mandou dizer para vossa majestade que vossa majestade vai morrer. Então as palavras dos profetas antigamente, elas não eram de flores, mas eram de espinhos.
espinho da justiça. E algumas vezes os reis não gostavam das conversas. E isso não mudou de lá para cá nos dias de hoje. Tanto é que existe um ditado: quem fala a verdade não merece castigo. Mas isso, no pé da letra, é o que está acontecendo hoje? Não é. Às vezes a gente vai falar a verdade e é punido porque falou a verdade. Vocês acham por que eu estou falando todas essas coisas? Porque eu já estou satisfeito com a vida. Eu tenho 65 anos. E eu sei que eu não sou eterno. Por mais que eu viver, eu vou viver o quê? Mais 10 anos? Mais 15 anos? E eu vou deixar de escapar essa faca e o queijo na mão que Deus me deu, essa oportunidade de fazer isso, apenas pela covardia? Eu não vou fazer isso de jeito nenhum. Jamais eu vou fazer isso. Sabe por que eu não vou fazer? Porque eu luto pela preservação do meio ambiente, pela decência, pela ordem, pela decência do meio ambiente. Coisas que a maioria dos profissionais hoje não quer saber. Hoje você vê um biólogo do IBAMA, por exemplo, dando entrevistas insignificantes. Ah, eu dei uma entrevista na televisão, tal, tal. Deu uma entrevista assim na televisão do chamado canal Rede Globo Televisão, que tem o Deus prometedor dos céus para a humanidade. Você pode fazer o que você quiser fazer, quando você morrer você vai para o céu. Quando na verdade a palavra de Deus diz nos Salmos, por exemplo, Salmo 37, o Salmo 115, ele fala esse versículo assim, ó: sedes bendito do Senhor que fez os céus e a terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. É por isso que eu estou com uma gravação feita, não sei ainda se vou ter a coragem de mandar. Talvez eu não tenha coragem, talvez eu seja um pouco covarde aqui. Mas eu fiz uma mensagem para enviar ao senhor Papa. E dando a ele essas ênfases. Por que, que o meio ambiente ele é tão maltratado? Para dizer a ele que, de certa forma, a religião tem culpa pela mentira imposta. Eu tenho um amigo meu que é, inclusive, autoridade, é um policial, já está aposentado hoje, não é desse sargento que eu estou falando, mas ele era muito brincalhão, brincava comigo. E um dia ele falou: Miro, você está parecendo um Fusca querendo empurrar uma carreta. Eu falei: mas por quê? Ah, você fica discutindo aí com essa prefeitura, você entra dentro do prédio da prefeitura, você não consegue andar nos corredores, é cheio de advogados. E aonde você está querendo chegar com esse trabalho seu? Isso aí vai dar em nada, rapaz. O prefeito vai continuar fazendo isso que você não quer que ele faça, e quando ele morrer, ele vai para o céu. Eu falei: mas fulano, e o filho dele? Ah, vai depois. Então, senhor Augusto, ou Vinícius, Marcos Vinícius de Oliveira, isso que eu estou trazendo aqui para o senhor é porque simplesmente eu tenho um amor no meu coração pelo neto e o neto do teu neto que ainda nem nasceu. Mas por que eu tenho esse amor neles? Porque a palavra de Deus diz assim, senhor Marcos Vinícius de Oliveira: Anohi Adonai Elohei. Eu sou o Senhor teu Deus. Porque de aon avot banim. Visito a maldade dos pais sobre os filhos. Ali sheleshim ve'ali reveim. Sobre a terceira e a quarta leshonai gerações.
Se eu pudesse, eu tiraria o nosso povo das mãos de Deus. Ah, mas como pode você querer tirar? Eu estou querendo tirar o povo da mão de Deus. Em tese, eu estou querendo fazer com que nós parem de pecar. Porque o pecado vai nos livrar da morte. Ah, mas o senhor então é santo, o senhor é... Não, não é isso que eu estou falando. Eu sou um estudante da lei de Deus. E Deus fala assim no profeta Isaías 46:9, lembrai vós das coisas passadas, que eu sou Deus e que eu não mudo, que anuncio um fim desde o princípio, e o que está por vir desde a antiguidade, que chama a ave de rapina desde o Oriente, e o homem do meu conselho desde os quatro cantos remotos da terra. Eu estou aqui, Senhor Marcos Vinícius de Oliveira, também um magistrado. Eu já falei isso para a doutora Cristiane Kelly Cirino. A minha luta é para que a gente comece a observar mais a nossa terra, o nosso solo, que ela não foi criada por acaso. O senhor sabia por que o senhor foi criado, doutor Marcos Vinícius de Oliveira? Eu acho que o senhor não sabia. Sabe por que o senhor não sabia? Porque eu fiz essa pesquisa, esse censo, com muitos pastores. E ninguém me deu a resposta que eu queria. Eu perguntei, para que o homem foi criado? Ah, meu irmão, glória a Deus, o homem foi criado para se santificar diante de Deus, para se recuperar do pecado de Adão. Cada um colocou a sua tese. Mas, na verdade, vocês podem ler ali no português mesmo, o livro de Gênesis, capítulo 1 e 26, que Deus está falando assim, nascer Adão. Vou até escrever o nome do homem aqui no hebraico, tá? Que Deus falou assim, nascer, ou seja, criamos, né? Adão. A palavra aqui, Adão, significa homem. E Adamar é terra. Quando Deus falou isso, ele falou exatamente porque ele ia criar o homem do solo da terra. E o homem esquece, senhores ouvintes, meus caros ouvintes, que o homem foi criado com a mesma matéria que foi criado os animais. E que quando Deus fala aqui num sentido plural, nascer Adão, Betsalemeno, que dimuteno, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, e que o homem não se dá conta para isso. Olha, eu não vou fazer isso porque eu sou a semelhança de Deus. Olha, poxa vida, isso é tão gostoso, tão bom, mas não vou fazer não. Porque Deus disse na sua palavra que eu era a semelhança dele. Ah, mas a escritura aí, não sei o que mais lá, porque Deus é espírito e importa que o seu espírito, que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Mas aonde a escritura está contradizendo aí? Deus falou, nascer Adão Betsalemeno que dimuteno. E agora, por que o homem foi criado? Virdube degat hayam, e domine sobre os peixes das águas. O veof rachamaim, as aves dos céus. O verrole remesh, sobre todo o réptil. Haremesh ali haretes, que se arrasta sobre a terra. O verrole haretes, sobre toda a terra. Mas o homem lê isso e não sabe para que ele foi criado.
Será que só eu estou vendo isso? Mas o apóstolo Tiago fala lá, se não me engano, é no seu capítulo 2, que Deus é o legislador e o juiz. Mas se Deus criou a lei, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, Gênesis 1:26. Se ele é o juiz e o legislador, aqui ele criou uma lei, né? Nós somos criados, então, debaixo de uma lei com um determinado intuito, né? A intenção de ser o dominador da terra. É verdade que lá na frente o homem pecou. Aí Deus amaldiçoou a terra, dizendo para o homem: que chamaete te colhe este terra, porque desses ouvido a voz da tua mulher, vá torrar-lhe ramine raetes, e comesse da árvore, acherte-se vatirra ló torrar-lhe meno, a qual eu ordenei, não comas dela, velote geu, nem toque, aror radamar baavurerra, maldito seja o solo por tua causa. Mas será que nós temos que abaixar a cabeça e pôr na cabeça que nós temos que destruir o solo de maneira como está sendo destruída aqui o Dr. André Forato Anhê, cidade de Hortolândia? Na cara de pau, na maior safadeza, na maior sem vergonhice, na maior vergonha mundial. Será que se o homem tivesse a noção de que ele foi criado com isso, será que se o homem tivesse a noção de que essa lei, o próprio Deus deu o cumprimento da lei? Está lá no Apocalipse. Está lá no Apocalipse, capítulo 11 e 18. Pode ler lá quem quiser. Essa lei aqui tem o cumprimento da lei. É por isso que Tiago diz que Deus é o legislador e o juiz. Então, o dia que o ancião de dias assentar-se no seu trono para governar a terra, ele vai usar algo que ele próprio mandou colocar em uma arca folheada de ouro por dentro e por fora. Para quê? Para que o homem tivesse a certeza de que aquilo seria algo eterno. É por isso que as tábuas do testemunho está lá, aqui no capítulo, versículo 19. Estão entendendo, meus caros? A lei de Deus é simples, transparente. E eu não sei por que tanta babaquice. É por isso que eu pedi para Deus que ele me ensinasse, se ele me ensinasse essa mensagem, essas palavras, quando eu viesse a público, eu falaria com o capitão, com o coronel, fazia igual o homem lá aqui. Aqui não tem tenente, não tem sargento, não tem... Bom, desculpe de eu dar esse sorriso aqui. Essa matéria é séria. Ela é delicada. Ela é periculosa. É que às vezes quando a gente vai falar, a gente tem um certo vago no coração. Eu mesmo, eu nem queria trazer mais essa matéria aqui, mas eu fiquei com a consciência pesada com Deus. Senhor, eu não quero mais mexer com isso. Não quero mais. Quero abrir mão daquele processo lá de Valinhos. Eu tentei parar de falar aqui de Hortolândia, mas eu senti que Deus começou a me cobrar, me punir, de forma meio que inexplicável. Aí eu voltei a... Hoje eu estou me sentindo um
pouco melhor com Deus. Não estou 100%. Mas ele diz na sua palavra, no profeta Isaías, capítulo 56, se não me engano, porque os vossos pensamentos não são os meus pensamentos. Os vossos caminhos não são os vossos caminhos. Porque assim como cai a chuva e a neve dos céus e para lá não torna, antes a faz regar a terra e a faz brotar e produzir para dar pão ao que come, semente ao que semeia, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não tornará para mim vazia. E eu, ao contrário de muitos que ficam falando assim, meu irmão, Deus falou comigo na noite de ontem, mandou vir falar aqui para você hoje que você vai prosperar, glória a Deus, aleluia! Eu não falo assim, porque eu pedi uma mensagem para Deus, e no dia que eu pedi essa mensagem, que Deus me desse essa mensagem, que ela fosse o mais apalpável possível, o mais visível possível e o menos abstrato. Então eu sinto que Deus me colocou nesse caminho. E foi lá e falou, você vai fazer isso e isso, mas eu não vou deixar você fazer. Que é exatamente para que você comece a se dialogar, a se expor aquilo que está no seu coração, que você gosta de falar, o que você vê que é certo e o que você vê que é errado. Então é por isso, doutor Marcos Vinícius, que eu não te condeno. Que essas coisas estão acontecendo exatamente para Deus mostrar o seu grande poder. Aqui, senhor Marcos Vinícius, tem um rio, o rio desse seu parceiro aí, que ele é um canal, né? Se você olhar, se tivesse dentro dele, o senhor ia ver assim, 4,5 metros de altura por 23 de largura. E no término da cidade, esse rio tem 300 metros de extensão. Então o senhor imagina que ele está assoreado aqui embaixo, né? Está assoreado aqui embaixo. Então quando dá uma chuva, o que acontece? Ele transborda tudo aqui, como já aconteceu. Aí eu fico imaginando, doutor André Foratonier, doutor Marcelo de Mendonça Neves, fico imaginando, ele transborda com 40 milímetros de chuva, ele já transborda. Mas o pessoal lá embaixo continua fazendo uma obra lá. Aqui, esses 200 hectares que tem aqui de área APP, ela é nada mais, nada menos uma zona, vou escrever aqui para não deixar sombras de dúvida e nem margem de variação. Ela é uma zona amortizadora. Tá? E esse rio aqui, a caída dele lá embaixo em Três Pontes, vai dar mais ou menos, se bater o nível daqui de cima, eu não fiz isso, mas eu tenho uma noção, que vai dar uma queda de 20 metros, mais ou menos. Agora, Vossas Excelências, imagina, aqui eu estou fazendo isso e mostrando ao Senado brasileiro também, tá? Porque no dia da tempestade da angústia, ninguém venha fazer igual está fazendo com Brumadinho, Mariana, e agora está fazendo ali com o Sul. Ninguém sabe de nada, ninguém viu nada, eu não disse nada, tá bom? Não vi nada. Lá na frente, depois, vem o Ministério Público dizer que está investigando as causas. E não está, não. Porque é causa já investigada. Aqui na minha cidade é assim. Eu estou colocando aqui
o problema e a solução do problema. É como se eu estivesse trabalhando no processo da precaução, para não adentrar na preservação. Para precaver aquilo que se pode acontecer. Mas ninguém está interessado. Porque eu não sei, não quero falar aqui. Ou por quê? Eu já andei falando aí em valores. Como é o caso do piscinão lá em cima. No processo que eu fiz de 820, 148. Que foi tomada a mão grande. Pelo meu direito adquirido. Eu tinha um direito adquirido ali. Tinha ou não tinha, doutor Marcos Vinícius? Ah, não tinha, porque eu não entendo da lei. Tá certo. Desculpe aqui. O meu processo, 820-147, eu tinha um direito ou não tinha também? De pelo menos Vossa Excelência enviar ao juiz. Mas por que Vossa Excelência não enviou? Ah, porque houve uma denúncia de lavra clandestina. O cara estava tirando lá a lavra clandestina. Doutor Marcos Vinícius, vou aqui falar uma coisa para o senhor. Esses dois autores desse projeto aqui, de fazer essa área PP virar cidade, eu quero ver no dia que isso aqui tudo virar cidade, fica tudo asfaltado direitinho, e vir uma chuva, não precisa ser igual aquela de São Sebastião, não. Basta ser os 40 minutos que já fez o rio transbordar. Para ver o regaço que vai fazer lá embaixo. E daí eu falo aqui. E nesse caso eu falo aqui com o Dr. André Forato Anhê, Dr. Marcelo de Mendonça Neves, Dr. Estava esquecendo. Dr. Matheus Beraquete Costa. Eu costumo falar, no meu juramento que eu fiz com Deus, eu falei, eu cito os nomes, que é para que tenha temor ao teu santo e precioso nome. Porque Deus ama transparência. Mas o senhor está falando de coisa passada. Mas é o próprio Deus que está dizendo, lembrai-vos das coisas passadas, que eu sou Deus. O apóstolo São Pedro, no capítulo, se não me engano, é 1:19, 1 Pedro, ou é 2 Pedro, 2:19 ou 1:19, ele diz assim, e temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atento como uma luz que ilumina em lugar escuro. E a estrela da alva apareça em vossos corações. Eu gostaria que todos vós desse atenção àquela reza que eu fiz lá atrás, pedindo a Deus, livra-me, Senhor, do homem arrogante e da arrogância, do homem mau, da mulher má, de um julgamento severo e de um implacável acusador, da difamação, da calúnia e da morte desastrosa. Presta atenção nessa reza, que o meu coração aqui, eu só estou alertando aquilo que pode acontecer, que a gente poderia evitar. Para não fazer como estão fazendo ali agora no Sul. Mas o povo brasileiro é solidário, está indo não sei quantas carretas para lá. Mas não seria melhor se tivesse evitado? Gente, vamos pôr a mão na cabeça, vamos deixar de ficar vendendo as nossas riquezas. Estou falando com os senhores senadores. Lembra que nesse governo passado aí, do senhor Jair Moacir Bolsonaro, a Rede Globo de televisão veio colocar a exposição de um negado que ele teve para a Alemanha, de 98 milhões de reais, que era para preservar a Amazônia? Senhores senadores, o povo não é mais bobo, o povo não é mais trouxa. 98 milhões de reais é dinheiro para a Rede Globo de televisão. O pé de chinelo aqui, Argemiro José de Souza. Mas é uma migalha.
é uma esmola para um país que não precisa disso. Isso aí é só para ficar nos comprometendo com as nações para depois lá na frente ser cobrado. Os projetos para preservar a Amazônia, eu tenho certeza que tem muitas pessoas aí que já fizeram projetos de preservação, mas não pode. Isso aqui não pode. Isso aqui é perigoso. Isso aqui vai preservar. Aí não pode. Não, mas não pode. Ah, gente. Vamos deixar a mão de se fazer de idiotas, achando que todo mundo é idiota. E não é. Eu estou falando isso porque eu converso com o público e o público fala. Ah, está acontecendo assim, assim, mas você vê, poderia ser assim, assim, assim. Mas quem disse que os nossos governantes querem a opinião do povo, Não quer. Aquele artigo lá, caput, do artigo 5º lá da Constituição Federal, que lá é como disse um advogado um dia para mim, isso aqui é só no papel. Na prática é outra coisa. Hoje, a moda é fazer o que não deve e comportar-se do modo que não pode. O inciso 2º lá da Constituição Federal, ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa se não for em virtude da lei. Ah, não, aquilo não existe. É o que aconteceu comigo, o doutor Marcos Vinícius de Oliveira. Eles tiraram aquele caminhão carregado dali, da área, a qual eu estava fazendo uma remoção do material, um peneiramento e colocando no lugar que eu sabia que eles iam precisar desassorear mais o rio. Enquanto Vossa Excelência estivesse dando andamento no meu trabalho de pesquisa. Eu ia fazer a pesquisa lá honestamente, igual eu fiz com Valinhos. Eu não tenho necessidade, doutor Augusto, doutor Marcos Início, de ficar tirando caminhãozinho de areia, que eu sei que é roubado, e na lei do meu Deus está escrito assim, ó, Ló, Lotineás, não roubarás. Eu não tenho essa precisão, doutor Marcos Início, para o senhor aceitar um flagrante falso feito por um ex-delegado da Polícia Civil e por um ex-proprietário de área que nunca foi dono. Quem foi dono foi os avós dele e agora a mãe dele, mas que também tira o corpinho fora e deixa na mão do filho, porque o filho quer o valentão. Que ele falar aqui na cidade faz. Porque o avô falava assim, não é, doutor André Forato Anhê? O senhor cala a boca que aqui na cidade quem manda sou eu. Falava ou não falava? O senhor sabe o que ele falou para mim um dia? Senhor Gemiro, o senhor está certinho com as suas atitudes. Mas o senhor precisa entender uma coisa. Aqui, as leis dessa cidade aqui, quem faz sou eu. Ele tinha o orgulho de falar isso. E eu entendo que ele estava verdadeiramente com a razão. Porque a lei dele está até o dia de hoje. E vai ficar até o dia que matar mais um monte de gente. E só vai ainda aumentar mais ainda o seu pecado debaixo da terra. Aquele é o homem que eu entendo que a sua lei será eternamente até a vinda de Yeshua HaMashiach. Seu pecado vai ser assim. Porque ele colocou seguidores. É como aquela pessoa bondosa que faz um projeto, depois morre, e aquele projeto fica favorecendo alguém. Mas é um projeto que a gente sabe que é para o bem, mas o projeto dele não é para o mal.
é para o mal eternamente. Então, doutor Augusto Vinícius de Oliveira, eu tive aqui o desprazer de conversar com Vossa Excelência. Eu tive aqui o desprazer de apresentar Vossa Excelência ao Senado brasileiro. Eu tive aqui o desprazer de apresentar Vossa Excelência ao magistrado doutor Geraldo Fernandes Ribeiro do Vale. E assim sucessivamente a todos que vieram assistir essa mensagem, esse trabalho de palavra. Eu deixo aqui o meu pedido de desculpas, o meu sincero pedido de perdão. Talvez eu feche essa mensagem hoje e até passe ela num DVD e esteja enviando aí ao Congresso Brasileiro, ao Fórum da cidade de Valinhos, e também pretendo colocar no correio com endereço a Vossa Excelência e também talvez coloque no site, né, da Agência Nacional da Mineração e deixe aqui Vossa Excelência à vontade para ampla defesa, tá bom? Que todos fiquem com Deus, esperamos em Deus que tenhamos um país um pouco melhor no meio de tantas angústias e aperto.